Shalom. Inscreve no nosso canal, ativa o sininho, participa das nossas programações. Livro de João, capítulo 2 a seguir, fala que Jesus chegou num casamento em Caná da Galileia. Jesus foi convidado para ir num casamento em Caná da Galileia. Ele mal havia chegado ao local. Sua mãe traz a notícia que havia acabado o vinho. Jesus olhou para sua mãe e disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. A mãe de Jesus olha para os garçons, para os criados e diz: fazei tudo que ele vos disser. Jesus olhou para um lado e viu 6 talhas. Jesus disse: enchei as 6 talhas de água. Eles encheram e Jesus transformou a água em vinho. No costume judeu, o casamento deveria durar uma semana. Não podia faltar o vinho. O vinho era o essencial da festa. Não podia acabar o vinho. E o vinho havia sido acabado. Aquele casamento ia ser um casamento envergonhado. Um casamento destruído. Um casamento defamado. Um casamento mal acreditado. Por quê? Porque o casamento que deveria durar uma semana, mal durou um dia. Jesus está ali, no casamento, ele transforma a água em vinho. Na época de Jesus, havia pouca água. E os poços que ainda tinha água, era da chuva passada, da chuva anterior. Então, no intervalo de uma chuva para outra chuva, Israel chove pouco. É questão de milímetros que chove em Jerusalém, Israel. Na época de Jesus tinha pouca água. E as águas que tinham nos poços estavam contaminadas. Tinha bactérias. Muitas pessoas adoeciam na época de Jesus, porque bebia da água contaminada, da água cheia de bactéria. Quando os judeus iam prensar uva no largar, o primeiro vinho que saía dali era dado como oferta no templo. Era tirado para a cerimônia especial. Mas o último vinho da prensa, o pior vinho da prensa, o primeiro vinho era um vinho de qualidade. Templo, cerimônia especial. O último vinho da prensa era tido como um vinho inferior. Esse vinho inferior, esse vinho ruim, eles jogavam na água, porque matava as bactérias da água, matava o que tinha na água. Então o povo podia beber da água, porque após aquele vinho, aquele suco da uva, aquele vinho ser jogado naquelas águas, a água era purificada, o vinho matava as bactérias das águas. Então o primeiro vinho, templo, cerimônia especial. O último vinho era usado para matar as bactérias das águas. O povo beber das águas. Quando Jesus vai naquele casamento, ali há um casamento. Mas Jesus, ele pensa o seguinte: um dia o noivo vai vir buscar a noiva. Um dia ele vai vir para buscar a igreja. Então, simbolicamente, Jesus olha para aquele casamento e pensa no dia do arrebatamento da igreja. Jesus olha para aquele povo que está ali naquele casamento. Jesus olha para aquele povo e disse: esse povo está casando comigo. Esse povo está se unindo a mim. E quem une a mim, quem casa comigo, não bebe o pior da terra, não come o pior da terra. Esse povo está bebendo o pior vinho.
O vinho que era jogado para matar as bactérias da água, eles estavam bebendo no casamento. Eles não estavam bebendo no casamento o melhor vinho. Eles estavam bebendo o pior vinho. E Jesus transformou a água em vinho, no melhor vinho. Além deles beber aquele vinho, aquele melhor vinho, eles também foram curados. Eles também foram curados. Por quê? Porque quando Jesus transformou a água em vinho, o vinho matava a bactéria das águas. Quando Jesus transformou a água em vinho, além deles beber o melhor vinho, além daquele casamento ser um casamento honrado, eles também foram curados. Porque havia muitas pessoas naquele casamento que precisavam ser curado, que precisava ser abençoado por Deus. Jesus olhou para aquele povo e disse: esse povo está casando comigo. Esse povo está se unindo a mim. Eles não podem beber o pior. Eles não podem andar enfermo. Eles não podem andar doente. Porque eles estão casando comigo. E aquele que aceita-me como Salvador da sua vida, aquele que casa comigo, aquele que entrega a sua vida a mim, não manda doente, não bebe o pior, não come do pior. E Jesus então abençoou aquele casamento. A festa durou uma semana, de acordo com o que pedia o costume judaico. Aquele casamento foi honrado, aquele casamento foi aplaudido, aquele casamento recebeu toda a honraria, mas tinha tudo para dar errado. Mas Jesus estava no casamento. Quando Jesus está no seu casamento, quando Jesus está na sua empresa, quando Jesus está no seu negócio, nos seus projetos, nos seus planos, você não é envergonhado. Você não é envergonhado, porque Jesus está no seu casamento, Jesus está no seu namoro, Jesus está na sua empresa, Jesus está nos seus projetos. Ainda bem que eles chamaram Jesus para o casamento, porque eles iam ser envergonhados. O casamento ia ser destruído, defamado, mas Jesus estava no casamento, e o casamento foi honrado. O diabo fez de tudo para destruir aquele casamento, para desonrar aquele casamento, mas Jesus estava no casamento e honrou aquele casamento e honrou aquele povo, porque aquele povo estava casando com ele, aquele povo estava se unindo a ele, em nome de Jesus. Embaixo está o Pix da igreja, não dá conta da igreja. Se você quiser ajudar essa obra com o seu dízimo, com a sua oferta, ajuda essa obra. Minha missão é grande. Nós temos um trabalho social muito grande. Nós ajudamos muitas pessoas. Sua ajuda é muito importante. Embaixo está o Pix da igreja. Taca a mão nessa live aí. Manda para os seus amigos. Manda para os seus colegas. Me ajude a propagar a palavra de Deus. Quando Jesus está no seu negócio, no seu namoro, na sua empresa, nos seus projetos, nos seus planos, você não é envergonhado. Shalom. Deus abençoe sua vida.